A paz do Senhor, Shalom, boa tarde. Espero que o domingo seu está sendo um domingo abençoado, um domingo cheio da graça do Senhor, né? Creio que muitos aí já foram para o culto, a escola dominical. Agora é hora de curtir com a família, né? Agora é hora de estar com a família, passar com a família. Vamos para o nosso texto da palavra, ok? Eu vou ler o Evangelho de João, capítulo 14. O versículo 17, depois vou ler o versículo 26 e depois eu vou para o Evangelho de João, capítulo 16, tá bom? Então vamos para a leitura. João 14, 17, versículo 17 e versículo 26, diz assim: O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco, ele está em vocês. Olha só. Então, o primeiro ponto, o Espírito Santo ele está em você, ele habita em você, ele faz morada em você. Então, ele não vai e volta, não, tá? Ele habita, ele mora aí, tá? O habitar aqui fala de questão de constância, ele está aí. Olha o versículo 26. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará a lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então, olha só, ele habita em mim, e vai fazer o quê? Ele vai me ensinar todas as coisas. Ele vai me lembrar todas as coisas que Jesus tem me falado. Presta atenção. Ele habita em mim, ok? Ele vai me ensinar, ele vai me lembrar o que Jesus tem me falado. Mas aonde Deus fala comigo? Na palavra, ok? Guarda essas coisas. Agora nós vamos para o versículo, para o capítulo 16 agora, tá? Capítulo 16, vamos lá. Olha o versículo 13, 16, 13. No entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso lhe dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Olha só, que ele ouvir de quem? Nós já lemos atrás ali, de Jesus, ok? Então o Espírito, ele habita em mim, ele habita em mim, ele vai me ensinar, ele vai me fazer lembrar do que Jesus tem me dito, ele vai me guiar, vai me conduzir. Quem que faz isso? O Espírito Santo. E ele habita em você. Tem ouvido a voz dele? Tem conversado com ele? Ele é meu doce amigo, meu doce companheiro, meu psicólogo, terapeuta. Eu posso dizer para você que se eu estou aqui na sua frente hoje é porque ele sempre esteve comigo. E ele está com você. Mas nós vivemos tempos difíceis, né? E de vez das pessoas buscarem o Espírito Santo, estão buscando quem? Homens, profetas. E para ouvir o Espírito Santo, a necessidade de santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. A necessidade de examinar as Escrituras, porque ele vai me lembrar do que Jesus me diz nas Escrituras. Mas eu quero dizer que ele está aí com você. Ele está aí para te ensinar, para te conduzir. Não sei se você já agradeceu a ele, vamos agradecer a ele hoje. Mas vamos fazer duas coisas. Antes de agradecer, vamos pedir perdão. Depois vamos agradecer a ele. Vamos agradecer a Jesus pelo enviado. Amém? Pai, em nome de Jesus, vemos a tua presença.
Primeiramente, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas iniquidades, conscientes e inconscientes. Perdoa-nos, Senhor. E nós queremos falar hoje da pessoa mais importante da Trindade. É porque é sério. Muita gente acha que não existe alguém mais importante. Mas existe. É o Espírito Santo. É tanto que Jesus deixa muito claro que todo pecado contra o Pai é perdoado. Todo pecado contra o Filho é perdoado. Mas blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Então deixa muito claro que existe alguém da Trindade. Se pecarmos contra ele, não há perdão. É o Espírito Santo. Não estou falando isso, Senhor, para assustar as pessoas, mas para mostrar o quanto ele é importante. O quanto o Senhor Papai, Jesus, zela dele. Quanto ele é fundamental na obra da salvação. Quanto ele é fundamental na obra da santificação. E quanto ele é fundamental para nós praticarmos a obra que Cristo preparou para andarmos nela antes da fundação do mundo, segundo Efésios 2:10. Quanto o Espírito Santo ele é importante. Quanto ele é precioso. Eu quero nessa tarde pedir perdão. Perdão porque muitas vezes nós pecamos contra ele, não ouvindo, preferindo ouvir homens. Quantas vezes ele nos chama para orar, nos convida para ter uma intimidade com a palavra, e nós não damos importância, porque queremos ouvir homem, queremos, confiamos na estrutura humana. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Te pedimos perdão. Pedimos perdão a Ti, ó Pai. A Ti, Senhor Jesus. Por negligenciarmos o Teu Espírito. Por negligenciarmos que Ele habita, Ele mora em nós, Senhor. E muitas vezes levamos Ele em lugares que Ele não gostaria de estar. Muitas vezes colocamos Ele sentado conosco diante de coisas e vendo coisas que Ele não deveria ver. Perdoa-nos, Senhor, Ele habita em nós, Senhor. Nós somos a morada, a casa, a tenda, a habitação, o tabernáculo do Teu Espírito Santo. Ele habita em nós. E quantas vezes nós levamos Ele em lugares, fazemos coisas que Ele não quer fazer. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Perdoa-nos. Perdoa-nos por não compreendermos que carregamos em nós uma essência sagrada. Carregamos o Espírito Santo dentro de nós. E Ele é sagrado como o Senhor é sagrado, como Jesus é sagrado. Ele é divino, como o Senhor é divino, como Jesus é divino. E deveríamos zelar mais disso. Zelar do nosso corpo, zelar do que nós fazemos, pensamos, no que vemos, onde vamos. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Espírito Santo. Perdoa-nos por ignorarmos a Tua voz, por darmos mais atenção à nossa voz, à voz do nosso eu, à voz de homens, de estrutura humana, do que a Tua voz de Espírito Santo. Nos perdoa. Perdoa a nossa rebeldia contra Ti, doce Espírito Santo, porque somos rebeldes. Perdoa por tamparmos nossos ouvidos para não Te ouvir, Espírito Santo. Virarmos as costas para Ti. Quantas vezes fazemos isso? Nos perdoa, em nome de Jesus. Mas agora eu quero agradecer. Obrigado, Espírito Santo, por não desistir de nós. Obrigado por todos os nossos erros, nossas falhas. O Senhor nos ama e continua derramando em nosso coração o amor do Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelo Teu consolo, pela Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por estar sempre conosco, por não desistir de nós. Mas perdoa porque eu sei que te deixamos triste. E olha que fomos alertados por Paulo, não entristeceis o Espírito.
mas te deixamos triste. E não paramos para pensar nisso. Nos preocupamos tanto em não deixar as pessoas tristes. Pensamos tanto em fazer coisas para sermos felizes, mas te deixa triste. Nos perdoa, Espírito Santo, em nome de Jesus, nos perdoa. Essa tarde, eu gostaria que fosse uma tarde de reconciliação. De nossa reconciliação contigo, doce Espírito Santo. Que nós possamos realmente nos voltarmos para ti, com humildade, com convicção, que quem foi enviado para nos guiar foi o Senhor. Não foi homem, não foi pessoas. O Senhor fala através da palavra. É ali que o Senhor quer nos ensinar. O Senhor é o nosso mestre, é o nosso professor, é o nosso guia, orientador. Aquele que tira nossas dúvidas. E aquele que derrama amor no nosso coração de uma forma que todo medo é lançado fora. Ai, Espírito Santo, tu és tão doce, tão amoroso, tão cuidadoso. Tu cuida tanto de nós, Senhor. E nós não prestamos atenção nisso. E nem te agradecemos. Nem te agradecemos, Espírito Santo. Nem somos gratos. Nem lembramos o Senhor em nossas orações. Muitas vezes, que é o Senhor que nos guia. E como o salmista diz, ó doce Espírito, que é o Senhor que deixa reto o nosso caminho. Faz com que nós não tropeçamos. O Senhor está trabalhando, fazendo a obra da santificação em nossas vidas, e a gente nem percebe. Mesmo com nossos erros e falhas, o Senhor não desiste de nós. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado. Obrigado, Jesus, por ter enviado o Espírito Santo. Por não ter nos deixado sozinhos. Porque sabe que sozinho nós iríamos nos perder. Já nos perdemos, né? Mesmo estando com Ele, porque não damos ouvido. E nos perdemos, bagunçamos tudo. Nos perdoa. Nos perdoa, Espírito Santo. E eu quero te pedir agora, ó doce Espírito Santo, em nome de Jesus, faz o nosso ouvido mais sensível à tua voz. Ajuda-nos a ouvir a tua voz dentro de nós, em meio de tantas vozes que nos deixa confuso. Ó doce Espírito Santo, o Senhor que nos guia na obra que devemos fazer. É o Senhor que nos conduz. É o Senhor que põe palavras em nossa boca. Ah, é o Senhor que faz a obra. É o Senhor que prega, é o Senhor que revela no coração daquele que está ouvindo. Somos só vasos, instrumento. Obrigado, Espírito Santo, tu és maravilhoso. Obrigado pela salvação, pela regeneração. Porque sem o Senhor não tinha obra da salvação em nós. Ah, obrigado. Obrigado, Jesus, por soprar o Espírito sobre nós, como o Senhor soprar sobre o teu Espírito lá em João 8:22. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, por nos dar o teu Espírito, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Obrigado, Pai, porque o teu Espírito Santo é o selo que pertencemos a ti, é o sinal que somos teus, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és maravilhoso, ó Deus, soberano e santo. Queremos te agradecer nessa tarde. Queremos te louvar, te adorar pelo teu Espírito Santo, pelo Consolador, pelo selo, por aquele que testifica que somos filhos de Deus, por aquele que nos guia, nos ensina, nos lembra tudo que o Senhor tem nos dito. Obrigado, muito obrigado. Por aquele que, no momento que não sabemos como orar, nem o que dizer, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo, por ter nos dado dons, ministérios, para sermos úteis ao corpo de Cristo, aos nossos irmãos na fé.
Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos une, é o Senhor que nos faz um só corpo. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença no Ministério Essência do Caminho e Ministério Veredas Antigas. Obrigado por cada alma, cada vida que está conosco, Espírito Santo, que é o Senhor que trouxe, é o Senhor que colocou aqui. E gera no meu coração, no coração do pastor Mateus, temor e tremor, porque estamos diante do teu povo, da tua noiva, ó Jesus. Estamos diante das suas ovelhas, e que teu Espírito possa nos guiar e nos encher de tremor e temor diante da tua palavra. Que seja Ele nos usando e falando através de nós, não obra nossa, não pensamento nosso. Assim eu te peço, Pai, em nome do teu Filho Jesus. Novamente agradeço, Espírito Santo. Te agradeço, Pai, e te agradeço, Jesus, por não ter nos deixado só, enviado o meu doce, amado e amigo, companheiro, consolador, guia, mestre, e que me lembra de tudo que o Senhor tem me dito, como somos amados como filhos de Deus. Testifica no nosso espírito que somos filhos. E podemos dizer, Abba, Pai, papaizinho, pelo teu espírito. Obrigado porque todas as glórias que nós damos, todos os aleluias. Ah, Senhor, isso só chega no céu por causa do teu Espírito Santo. Está escrito que não podemos dar um glória a Deus se não for pelo teu Espírito. Se fizermos isso sem o teu Espírito, sem Ele fazer através de nós, nada que fizermos, nenhuma obra, nada. Podemos pregar bem, ser eloquentes, podemos louvar bem, podemos estar 24 horas na sua obra, sermos ativistas, mas se não é o teu Espírito fazendo através de nós, se não é Ele operando, se não é Ele no controle, se não é Ele conduzindo, não serve para nada, Senhor, não tem valor. Por isso te agradecemos pelo teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela tua obra na nossa vida. E obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que nos guia até aquele grande dia que encontraremos com Cristo nos ares. Obrigado, Espírito Santo, que é o Senhor que nos mantém firmes, constantes. É o Senhor que nos mantém de pé. É o Senhor que está fazendo a obra que começou lá no dia que nascemos de novo e que vai terminar naquele grande dia onde encontraremos com Jesus nos ares. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado pela palavra, por ter mantido ela, perseverado ela. Obrigado, Espírito Santo, porque é o Senhor que não nos deixa ser enganados. Basta te ouvirmos, né? Basta perguntarmos para ti e pararmos para ouvir do Senhor isso. É o Senhor que está falando? É o Senhor que está vindo? Obrigado, Espírito Santo. Essa tarde eu quero agradecer. Gratidão. Gratidão, meu doce amigo Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém.